Há um momento na vida em que a gente para e percebe que passou tempo demais tentando agradar todo mundo, caber em espaços que nos diminuam, manter sorrisos que não nascem mais do coração. E é nesse instante de lucidez que algo dentro da alma desperta, o chamado para a autenticidade. Porque viver tentando ser o que esperam de você é como usar uma máscara apertada, sufoca, cansa, anula. E a verdade mais libertadora que existe é esta: você não precisa ser perfeito, você só precisa ser real. Porque o que transforma vidas, o que inspira de verdade, não é a imagem construída, é a essência exposta. É quando você se permite ser inteiro, com todas as suas dores e luzes, que a vida começa a fazer sentido. Ser autêntico não é ser rebelde, é ser leal a si mesmo. E isso, por si só, já é um ato de coragem. Durante anos você pode ter seguido caminhos que não eram seus, vestindo vontades que não te pertenciam, apagando partes de si para ser aceito. Mas chega um ponto em que o silêncio grita, em que o espelho já não reconhece quem você é. E aí surge uma escolha: continuar se traindo para manter a paz com os outros, ou começar, de uma vez por todas, a fazer as pazes com você. A autenticidade começa quando a necessidade de agradar cede lugar à vontade de viver em verdade. E isso não significa romper com tudo, mas sim reconectar-se com o que pulsa em você, com o que vibra na sua essência, com aquilo que te torna único, mesmo que o mundo ainda não saiba como lidar com isso. O que importa é que você saiba, que você sinta, que você se permita voltar para casa, dentro de si. A liberdade mais preciosa não é aquela de ir e vir, mas a de ser quem se é, sem medo, sem filtro, sem vergonha. E sim, haverá quem se incomode, quem critique, quem se afaste, mas haverá também quem se aproxime, não por interesse, mas por afinidade. Gente que vai enxergar você de verdade, que vai valorizar sua verdade, não sua performance, que vai acolher seus defeitos, porque enxerga sua humanidade. Ser autêntico filtra tudo: amizades, ambientes, escolhas, caminhos. Mas esse filtro não é perda, é proteção, é lapidação, é um retorno ao que realmente importa. E por mais difícil que pareça, viver em verdade é leveza, é descanso, é acordar e não precisar interpretar um papel. É respirar fundo e saber: eu estou exatamente onde deveria estar, sendo quem eu realmente sou. Imagine-se como uma casa construída ao longo dos anos. A cada elogio buscado, uma parede. A cada crítica engolida, uma janela trancada. A cada medo de não ser aceito, mais um cômodo escuro, onde você esconde partes essenciais do que sente. No fim, o que deveria ser um lar para sua alma acaba se tornando uma prisão silenciosa. Bonita por fora, mas vazia por dentro. É nesse ponto que a autenticidade bate à porta. Ela não chega com violência, mas com um convite. Você quer voltar a morar em si mesmo? Porque viver sem autenticidade é como morar em uma casa alugada, onde tudo precisa ser autorizado, disfarçado, ajustado aos padrões de outra pessoa. Mas quando você escolhe se reconhecer, se aceitar, se acolher, algo muda. As paredes caem, as janelas se abrem, a luz entra de novo. Ser autêntico é o maior ato de amor próprio que existe. É quando você decide parar de mentir para os outros e principalmente para si. E essa verdade, por mais desconfortável que pareça no início, é o que liberta. Liberta do peso de agradar. Liberta da culpa de não corresponder. Liberta da constante sensação de insuficiência. Porque ninguém vence tentando ser o que não é. A verdadeira força nasce quando você se permite ser inteiro. Quando você para de pedir permissão para existir. Quando você escolhe ser a sua própria raiz, ao invés de viver se moldando ao terreno dos outros. E sim, essa escolha pode doer. Pode afastar quem só amava a sua aparência, não a sua essência. Mas também atrai tudo o que é verdadeiro.
alinhado, duradouro. Porque a verdade sempre atrai o que é real e afasta o que é ilusão. Você é um universo em expansão, feito de histórias, erros, acertos, luzes e sombras. Cada traço da sua alma foi esculpido por experiências que só você viveu. E tentar caber em moldes prontos é desperdiçar essa riqueza que existe dentro de você. Ser autêntico não é se achar melhor, é reconhecer que você é único. É entender que ninguém no mundo sente como você sente, vê como você vê, ama como você ama. E é exatamente por isso que você não precisa competir com ninguém. Porque o que você tem, só você pode oferecer. Sua presença, sua visão, sua verdade. E quando você se permite viver por completo, o mundo sente. As conexões mudam, as conversas se aprofundam, as oportunidades chegam. Porque nada é mais magnético do que uma alma em paz consigo mesma. Nunca subestime o poder de viver em verdade. Pode parecer simples, mas transforma tudo. Transforma a forma como você se vê, como você se posiciona, como você sonha. A autenticidade é o início de toda mudança verdadeira. E quando você escolhe esse caminho, mesmo tropeçando, mesmo com medo, mesmo incompreendido, você está finalmente no caminho certo. O caminho de volta para casa. E esse lar que antes era vazio, agora se enche de significado, de amor próprio, de pertencimento. Porque nada é mais bonito do que habitar a si mesmo e se sentir em paz. Imagine uma ave que passou a vida inteira presa numa gaiola de ouro. Alimento todos os dias, proteção contra o mundo lá fora, um canto seguro onde ela foi ensinada a viver. Só que com o tempo, ela começa a sentir algo estranho, um incômodo, um chamado silencioso vindo do céu que ela mal conhece. Ela olha pela pequena janela da gaiola e, mesmo sem nunca ter voado, algo dentro dela sussurra: você nasceu para mais. Essa ave é você. Essa gaiola é tudo o que foi construído em cima da sua essência para te manter adaptado, domesticado, controlado. Mas chega uma hora em que a alma não aguenta mais viver limitada. E é nesse ponto que a liberdade se torna necessidade. A autenticidade é o momento em que você olha para as grades ao seu redor e decide pela primeira vez estender as asas. Esse voo é solitário no começo. O céu é grande e você vai se sentir pequeno, vai hesitar, vai se perguntar se realmente nasceu para isso. Mas à medida que você avança, algo incrível acontece. Você começa a se lembrar de quem sempre foi, antes de tentarem te convencer do contrário. Antes de te moldarem, antes de te cortarem as asas com palavras, expectativas, comparações. Ser autêntico é reencontrar a criança que você enterrou. Aquela que sonhava alto, que se permitia errar, que não precisava de aprovação para sorrir. E é nesse reencontro que sua força renasce. Não aquela força bruta, mas a força serena de quem sabe que está onde deveria estar, que está vivendo sua verdade e não o roteiro de alguém. Há dores que só passam quando a gente para de fingir. Há feridas que só cicatrizam quando a gente aceita quem é, com todas as falhas, com toda a intensidade, com toda a sensibilidade. Porque a autenticidade também é vulnerabilidade. É dizer: sim, eu tenho medos. Sim, às vezes eu me perco. Sim, nem sempre sei o que estou fazendo. Mas mesmo assim, você continua. Porque viver em verdade não é sobre ter todas as respostas. É sobre não mentir mais sobre as perguntas. É sobre dar espaço para o que você sente, mesmo que não seja compreendido. É sobre deixar de viver na sombra do que esperam, para finalmente caminhar sob a luz do que você é. E nesse processo, você se cura, você se encontra, você se torna inteiro. O mundo precisa de pessoas autênticas, porque são elas que transformam tudo ao redor. Elas incomodam quem vive de aparências,
mas inspiram quem busca sentido. Elas quebram padrões, mas constroem pontes. Elas não seguem multidões, elas abrem caminhos. E você pode ser uma dessas pessoas. Você pode ser o início de uma nova liberdade. Não aquela que grita, mas a que silencia e mostra, com atitudes, que é possível viver sem se esconder. Que é possível ser aceito por quem você é, e não pelo papel que interpreta. A vida é curta demais para ser vivida como outra pessoa. E o tempo é precioso demais para ser gasto em máscaras. Por isso, escolha hoje, não por orgulho, mas por amor, ser fiel à sua alma. E então, sinta o ar do lado de fora da gaiola. Estenda suas asas, porque o céu sempre esteve esperando por você. Por isso, nunca tenha medo de ser quem você é. Seja a sua verdade, mesmo que tremendo. Seja sua própria raiz, mesmo que ninguém te regue. Seja sua própria luz, mesmo nos dias escuros. Porque quanto mais você se torna quem é, menos você precisa se explicar, se justificar, se encaixar. E mais você atrai tudo o que vibra na mesma frequência da sua alma. Não é egoísmo, é maturidade. Não é frieza, é clareza. Não é rebeldia, é despertar. O mundo já tem gente demais fingindo. O mundo precisa de você, exatamente como é, com suas cicatrizes, sua intensidade, sua luz, não como querem que você seja, mas como você sempre foi desde o início, apenas esquecido, agora enfim lembrado. E isso por si só já é um milagre.